Olá, boa noite, pessoal. Como é que estão vocês? Tudo bem? Então, pessoal, estamos dando início às nossas disciplinas aí de direito do consumidor, né, através do online. Tá? Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, dependendo da disponibilidade de vocês. Aí vamos, pessoal, fazer então uma rápida revisão do que nós vimos na última aula e, posteriormente, pessoal, quero já continuar o conteúdo com vocês. Deixa eu disponibilizar, então, já está aparecendo para vocês, então, pessoal, a tela dos slides. Tá? Vamos tratar, então, pessoal, sobre a parte introdutória do direito do consumidor. Tá? Então, só ajustar aqui. Beleza. Olha só, pessoal. Então, o que nós temos quanto ao chamado direito do consumidor? Tá? Nós chegamos a falar, pessoal, sobre a estruturação histórica, né, dele em sociedade. Tá? Obviamente, na sociedade pré-industrial, nós não tínhamos, então, menção de direito do consumidor. O direito do consumidor, pessoal, ele começa a partir da sociedade industrial, né? Ou seja, a partir da Revolução Industrial, onde eu tenho, então, pessoal, né, a ideia de manufatura e, consequentemente, pessoal, uma busca, né? Na verdade, não é exatamente uma busca, na verdade, se começou a criar a demanda. Né? Então, na verdade, o consumo ele não é nato da sociedade. Não é nato, digamos assim, do ser humano, mas se começou a criar, pessoal, por conta do aspecto do desenvolvimento econômico, se começou a criar, então, efetivamente o consumo. Começou a se introduzir essa ideia de consumo. Consequentemente, pessoal, após essa ideia de sociedade industrial, 1970, 1760, nós tivemos, então, pessoal, a chamada sociedade de consumo. Ou seja, a sociedade, pessoal, industrial, ela vai tão somente, pessoal, realizando melhorias, né, digamos assim, na nossa vida, trabalhando, então, com alguns aspectos tecnológicos mais arcaicos, enfim, né, é literalmente a transformação, pessoal, do aço e do carvão para energia, tá? Literalmente, se trabalha, então, pessoal, né, com uma indústria manufatureira. Agora, pessoal, nós falamos realmente em sociedade de consumo, tá? Ela potencializada em consumo a partir de 1945, ou seja, o pós-Segunda Guerra Mundial, aonde aí sim, pessoal, nós temos uma revolução tecnológica que apresenta, né, avanços na tecnologia, né, um moderno parque industrial, né, herdado, obviamente, pessoal, especialmente, né, em países como a União Soviética, países como os Estados Unidos, né, alguns países da Europa, enfim, pese a Europa, obviamente, estava destruída, pessoal, né, mas foi rapidamente, digamos assim, reformado aquele parque industrial que antes era dedicado à máquina de guerra, agora, né, passava, então, a ser um parque industrial moderno. E essas tecnologias, pessoal, que foram sendo desenvolvidas durante o período de guerra, elas passam, então, pessoal, a vir a servir para a sociedade civil. Tá? E isso, obviamente, pessoal, gera um boom no consumo. Torna, obviamente, pessoal, a nossa sociedade uma sociedade de consumo. Tá? Em que pese, pessoal, no lado da cortina, no lado de lá da cortina de ferro, né? Lembrando do aspecto da Guerra Fria, não se tinha exatamente, pessoal, uma ideia de sociedade de consumo. Inclusive, pessoal, alguns historiadores dizem que é justamente por este aspecto que a sociedade soviética, ou melhor dizendo, a economia soviética, ela não consegue se desenvolver, porque não se cria um mercado de consumo interno como existe hoje, por exemplo, na China. Tá? A China ela tem um mercado interno muito forte, tá? Em que pese seja uma economia declarada, uma economia que se diz, né, digamos assim, uma economia, digamos assim, de uma sociedade comunista. Tá? Ela tem ainda assim um mercado interno muito forte. Pois bem, pessoal, né? E sociedade global após 2000, a era da informação. Falamos um pouco em sala de aula, pessoal, sobre o aspecto informacional, né? Celulares, computadores, enfim, nos trazem muita informação e também, pessoal, um meio novo de consumo. E especificamente, pessoal, o consumo através da internet, a partir dos anos 2000, começa literalmente, pessoal, né, a crescer e vem crescendo até hoje. Inclusive, pessoal, atualmente, digamos assim, nesse atual contexto, né, que nós temos de isolamento social, por exemplo, né, o mercado através da internet, ou o consumo através da internet, pessoal, se tornou absolutamente
a prioridade, né? Se tornou absolutamente prioritário. Dias atrás, estávamos, aqui em casa, pessoal, né, fazendo compras pela internet para entrega aqui em casa, né? Ou seja, para não sair. Tá? Então, veja bem, pessoal, né? É o meio aí que nós estamos criando. Tá? Bom, prosseguindo, pessoal, deixa eu só puxar aqui um pouquinho para não atrapalhar, tá? Deixa eu colocar a imagem aqui em cima. Nós falamos também, pessoal, sobre o aspecto da quebra do paradigma do direito civil clássico, ou seja, pessoal, né? O direito consumidor, ele quebra com aquele paradigma clássico do direito civil. E aí eu fiz um comparativo, pessoal, né? Direito privado clássico, ou seja, aquele direito baseado no Código Civil de 1916, que inclusive até mesmo é um pouco reformado, pessoal, no Código de 2002, no Código Civil de 2002, onde nós temos, enfim, pessoal, algumas situações pontuais que são reformuladas até mesmo para o próprio direito civil, né? Que especialmente a ideia, pessoal, de hipossuficiência, né? Hipossuficiência e vulnerabilidade, que acaba sendo introduzida também no direito civil, né? A partir de um contexto social, né? Na verdade, mais especificamente, pessoal, um contexto constitucional, melhor dizendo. Então, pessoal, direito civil clássico é aquele direito civil, pessoal, né, que fica lá em 1916, que obviamente, pessoal, não compreende as diferenças entre digamos assim, entre o consumidor e o fornecedor. Para o direito privado lá de 1916, pessoal, para o direito privado clássico, todo mundo está em pé de igualdade, todo mundo, né, está ali, ó, equilibrado, quando na verdade, pessoal, a gente sabe que não. A gente sabe que o consumidor, pessoal, ele obviamente tem um desequilíbrio natural, ele é vulnerável perante o fornecedor, tá bem? E aí o que nós temos então, pessoal, no direito privado clássico, né, a ideia do pacta sunt servanda, né, ou seja, que as partes são servas do próprio pacto, né, então, na verdade, a ideia de que o pacto deverá ser cumprido, aquilo que foi pactuado entre A e B deve ser cumprido. Bom, já para o Código o Código de Defesa do Consumidor, pessoal, essa não é a regra principal. Se opondo, pessoal, ao direito ao pacta sunt servanda, nós vamos encontrar, por exemplo, pessoal, aqui, ainda não vai aparecer o slidezinho, mas com o cursor aqui. As normas de ordem pública, ou melhor dizendo, é uma norma de ordem pública e de interesse social. Ou seja, se lá no direito civil, o contrato, pessoal, é um pacto que deve ser cumprido, no direito do consumidor, esse pacto, pessoal, ele está comprometido com a ordem jurídica e o interesse social. Ou seja, pessoal, se ele é um pacto que ele acaba literalmente suplantando os direitos do consumidor, que ele acaba não respeitando os direitos do consumidor, automaticamente, pessoal, esse contrato ele pode ser revisado. Por quê? Porque, obviamente, direito do consumidor é uma norma de ordem pública e de interesse social. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Da mesma forma, pessoal, o aspecto da autonomia das vontades. Como eu falei, lá no direito civil, equilíbrio de vontades. Então, a vontade para o direito civil não tem diferença entre a vontade do consumidor e a vontade do fornecedor. Agora, pessoal, para o direito do consumidor, intervenção estatal. Segundo ponto aqui embaixo, ó. Então, intervenção estatal, ou seja, peraí, só um minutinho. Tem essa história de autonomia das vontades. Claro, nós não vamos, pessoal, compreender, não, o fornecedor foi lá e obrigou o consumidor a comprar. Não, não é isso, pessoal. Mas a gente sabe, obviamente, por exemplo, pessoal, sobre o conhecimento do produto. Obviamente que vai se exigir, pessoal, que o consumidor, ou melhor dizendo, que o fornecedor tenha mais conhecimento sobre o produto que o consumidor. Então, o fornecedor, pessoal, tem que ter conhecimento daquilo que ele está vendendo, daquilo que ele está introduzindo no mercado. Não pode se exigir, pessoal, que o consumidor tenha pleno conhecimento daquilo que efetivamente ele está comprando. Isso se exige do fornecedor. Beleza? Tranquilo? Então, são situações, pessoal, né, que acabam gerando aí uma intervenção estatal para proteger o próprio consumidor. E, por fim, pessoal, nós temos o aspecto da responsabilidade, que lá no direito civil clássico, pessoal, é fundada na culpa. Ou seja, é literalmente a chamada responsabilidade subjetiva.
Já no direito do consumidor, pessoal, nós vamos trabalhar com a ideia de responsabilidade objetiva, ou seja, literalmente, pessoal, a responsabilidade no direito do consumidor, ela se dá por conta da existência do fato. Então, aconteceu o fato jurídico, aconteceu a situação de dano, literalmente, pessoal, automaticamente a gente vai presumir como uma culpa, vai presumir, digamos assim, pessoal, como a responsabilidade, vai presumir a responsabilidade do fornecedor. Enquanto lá no direito civil, pessoal, eu tenho que provar a culpa ou o dolo, aqui, pessoal, no direito do consumidor, eu não preciso provar a culpa ou o dolo. Tá bem? Tranquilo? Maravilha, pessoal. Vamos à frente. Esses são pontos aí que a gente está rapidamente revisando. Bom, falei, pessoal, do aspecto, então, especialmente do aspecto das influências históricas. Me recordo, pessoal, que eu cheguei a comentar, da New York Consumer League, que é o início, pessoal, relativo ao direito do consumidor nos Estados Unidos. E veja bem, pessoal, o direito do consumidor, ele, deixa eu só puxar o slidezinho aqui para baixo, aqui, perfeito, que eu fico olhando mais para o slide. Literalmente, pessoal, o direito do consumidor começa nos Estados Unidos. Veja bem, pessoal, a terra da liberdade, onde tudo se pode, onde tudo se consegue. Não é bem assim, pessoal. Os Estados Unidos não são exatamente, pessoal, um país das maravilhas, uma terra sem leis, que todo mundo consegue fazer o que quer e o que pode. Não, pessoal, nos Estados Unidos nós temos várias associações de defesa de consumidor e, especialmente, pessoal, nós temos uma legislação consumerista bem, digamos assim, bem relevante. Inclusive, pessoal, muitos pontos, digamos assim, do nosso direito do consumidor são esperados no direito americano. E começa ali, pessoal, começa em 1891 com essa, digamos assim, essa Liga de Consumidores em Nova York, que, aliás, pessoal, tem uma relação com o direito do trabalho, que é o que eu trabalho em outras matérias, aonde essa Liga de Consumidores, ela buscava também um respeito ao direito do trabalho, ou seja, aquelas empresas que garantiam boas condições de trabalho eram colocadas em uma lista branca, a lista branca e a lista negra, para que, então, servir aí de orientação para os consumidores. Beleza? Tranquilo? Posteriormente, pessoal, nós temos aí, então, algumas datas, que são relevantes, mas especialmente, pessoal, 1972, 1962, nos Estados Unidos ainda, pessoal, o discurso do presidente John F. Kennedy, que vai, literalmente, pessoal, estabelecer ali os direitos mínimos para o consumidor no âmbito da legislação americana. Na verdade, John Kennedy estabelece como um projeto do seu governo estabelecer os pilares para o chamado direito do consumidor, os direitos básicos para o consumidor. E ele efetivamente consegue. Nós temos aí no seu governo, então, esse triunfo. Posteriormente, pessoal, eu coloquei algumas legislações nacionais que são bem importantes para o desenvolvimento, então, do direito do consumidor. Podemos observar, pessoal, que nós, aqui no Brasil, considerando que somente em 1990, pessoal, nós temos a regulamentação do direito do consumidor, praticamente nós estamos, dentre os países aí, digamos assim, modernos, nós somos aí, na verdade, os mais atrasados, perdemos até para o México, veja bem vocês. Tranquilo? Muito bem. Esse ponto aqui, pessoal, me recordo que eu não cheguei a tratar em sala de aula, não me recordo de ter tratado. Então, a partir daqui, pessoal, é um ponto novo. Olha só, pessoal, questão referente ao fundamento constitucional do direito do consumidor. Obviamente, pessoal, o direito do consumidor ele não é baseado apenas na cabeça do legislador, não é algo, pessoal, criado pelo legislador. Não, na verdade, o direito do consumidor, pessoal, é efetivamente um direito que ele surge com base constitucional, ou seja, ele tem, pessoal, uma determinação constitucional, certo? E aqui nós vamos encontrar na Constituição duas determinações, pessoal, que vão estabelecer, então, aqui, estou fazendo um destaque, o artigo 5º, pessoal, inciso 32, e também, pessoal, o artigo 170, inciso 5º da Constituição Federal, certo? Então, no primeiro, pessoal, no artigo 5º, inciso 32, nós vamos encontrar que o Estado vai promover na forma da lei, ou seja, tem que regulamentar, não é uma regra
de aplicação imediata, né? Tem, digamos assim, os seus efeitos limitados, certo? Então, na forma da lei, a defesa do consumidor. Beleza, tranquilo, foi realizado. Tá? E também no artigo 170, pessoal, né, que fala da nossa ordem econômica, tá? Vai estabelecer, então, pessoal, que a nossa ordem econômica ela deve estar comprometida com a defesa do consumidor. Tá? Então, observem, pessoal, que direito do consumidor para a nossa Constituição de 88 é um direito humano, tá? Primeiro, pessoal, um direito individual, uma garantia, né, do indivíduo, e segundo, pessoal, é também um princípio da nossa ordem econômica. Tá? Então, não é somente direito individual, não. É direito também advindo da ordem econômica. A ordem econômica tem que se inspirar na ideia de defesa do consumidor. Também, pessoal, é importante, né, observar que nos atos das defesas, nos atos das disposições constitucionais e transitórias, o nomezinho comprido, hein? No seu artigo 48, pessoal, nós encontramos aí, então, a determinação, pessoal, de que o Estado vai legislar, pessoal, né, sobre o direito do consumidor, sobre a defesa do consumidor. Tá? Não foi 180 dias, demorou um pouquinho mais, pessoal, mas, de qualquer modo, né, o Congresso Nacional cumpriu a determinação que a Constituinte lhe deixou. Tá? E elaborou aí, então, pessoal, né, o Código de Defesa do Consumidor. Tá bem? Tranquilo? À frente, pessoal. Tá? Quero observar com vocês aqui, então, ainda no tocante ao fundamento constitucional, pessoal, do direito do consumidor, três aspectos aqui, tá? Na verdade, dois, aqui por enquanto dois. Então, olha só, direito do consumidor, pessoal, como um direito fundamental, tá? Então, nós temos que observar, pessoal, por exemplo, as determinações de Cláudia de Lima Marques, que ela fala, pessoal, que o direito do consumidor, ele faz parte, né, daquele chamado movimento de constitucionalização do direito privado, tá? Obviamente, pessoal, esse movimento, tá, é um movimento que ele se inicia a partir do chamado Estado Democrático de Direito, que na Europa começa após a Segunda Grande Guerra Mundial e no Brasil, pessoal, ele chega em 1988, tá, com o chamado Estado Democrático de Direito. Ele deixa no Brasil de ser um Estado que até então era um Estado social de direito, tá? Mas ele deixa de ser apenas, né, um Estado social de direito para também ser um Estado democrático de direito. Ou seja, a ideia de estabelecer a democracia como um pilar básico do nosso Estado. Tá? Por isso, pessoal, que hoje, obviamente, nós temos esta preocupação e devemos estar sempre vigilantes, né, com relação à democracia. Por quê? Porque ela é um pilar, é uma base do nosso Estado. Em que pese isso não se veja muito na prática, na realidade, tem gente pedindo intervenção militar condicional. Poxa, peraí, né? Só um minutinho, pessoal, né? Pô, e a democracia, né? Vai para onde? Né? É ruim o governo? Fomos nós que colocamos lá. Tá? Então, questão do aspecto democrático, pessoal. Tá? E essa constitucionalização, pessoal, ela literalmente começa a trazer aspectos constitucionais para o direito privado. Tá? Então, veja bem, pessoal, o direito constitucional ele é caracteristicamente um direito público, um direito voltado para o Estado, ou melhor dizendo, vem do Estado e vai para o Estado, certo? Ele regulamenta a própria caracterização do Estado. Bom, mas a partir disso, nós temos, pessoal, determinados direitos que dizem respeito à própria defesa do indivíduo que deixam de ser somente direito público, constitucional público, e passam também a influenciar o direito privado, certo? É o que nós vemos, por exemplo, pessoal, lá no direito civil, quando então acaba se incorporando a chamada rebus sic stantibus, tá? Ou seja, chamada teoria da imprevisão. Tá? Até 1988, pessoal, muito pouco se falava na chamada da teoria da imprevisão, em que pese ela já existisse, pessoal, é uma determinação já, digamos assim, uma determinação advinda do direito romano, tá? Mas muito pouco se falava. A partir de então, pessoal, começa então a se dar mais valor para isso no próprio direito civil. Tá? Aspectos como, por exemplo, direito de família, a guarda de filhos, a chamada guarda compartilhada. Poxa, pessoal, isso é direito privado sendo constitucionalizado. Tá? E assim também é, pessoal, o direito do consumidor.
Então, nós podemos observar aqui, pessoal, tem duas afirmações da Cláudia de Lima Marques. Essa flechinha aqui, pessoal, ela ficou meio deslocada, que na apresentação ela sai do foco que a gente deu lá anteriormente. Então, veja bem, pessoal, a Constituição Federal de 1998 é o centro irradiador e o marco de reconstrução do direito privado brasileiro. Agora, então, pessoal, mais social e preocupado com os vulneráveis da sociedade, ou seja, aqueles que, tecnicamente, pessoal, estão num nível de fraqueza, ou estão, né, obviamente, são mais fracos que outros nas relações sociais. Que é o caso, por exemplo, que já existia no direito do trabalho, pessoal, e o que passa a existir no direito do consumidor. Beleza? Tranquilo? Muito bem. E o direito do consumidor como um princípio da ordem econômica? Sim, pessoal. Princípio da ordem econômica, por quê? Deixa eu observar aqui, pessoal, com vocês. Puxar o meu videozinho lá para cima. Então, artigo 170, pessoal, né? Livre concorrência. Obviamente, pessoal, toda e qualquer empresa, todo e qualquer empresário tem liberdade, pessoal, para explorar economicamente a sua atividade, o seu potencial, a sua criatividade e tudo mais. Beleza, mas sempre respeitando o direito do consumidor. Então, não é possível, pessoal, que a livre concorrência ela seja tão livre ao ponto de suplantar o consumidor. Não, a livre concorrência, pessoal, ela tem que ser exercida dentro dos limites estabelecidos para o direito do consumidor. Beleza? Tranquilo? Da mesma forma, pessoal, nós temos aqui, então, como um princípio da própria ordem econômica, a defesa do consumidor. Ou seja, é um direito característico, literalmente, aí, da ordem econômica. Tá bem? Então, defesa aí dos vulneráveis, pessoal, no tocante, especialmente, pessoal, né, a prestação de bons serviços e o fornecimento de bons produtos, produtos aí que não violem o direito do consumidor. Belezinha? Tranquilo? Maravilha, pessoal. Prosseguindo, eu tô ficando cada vez mais apertado aqui, eu vou sumir da tela daqui a pouco. Então, olha só, pessoal, prosseguindo, características do Código de Defesa do Consumidor, também é um ponto, pessoal, que a gente precisa observar. Então, primeiramente, pessoal, eu coloquei uma série de dados aqui, mas, obviamente, não vou pautar cada um deles, não é essa a nossa ideia. Primeiro, pessoal, o Código de Defesa do Consumidor é uma lei principiológica. Sim. O Código de Defesa do Consumidor, diferentemente, pessoal, talvez, por exemplo, do direito civil, que anteriormente, pessoal, era muito pautado na letra da lei, e especialmente, pessoal, até mesmo por conta do próprio direito público anterior à Constituição de 88, que era, de um certo modo, pautado muito, pessoal, pela letra da lei, continua, obviamente, sendo, mas hoje, pessoal, todos eles sofrem influência de princípios. E o direito do consumidor não é diferente, pessoal. O direito do consumidor, obviamente, ele vai estabelecer esse aspecto principiológico. Nós temos, pessoal, princípios gerais do CDC, nós temos direitos básicos do consumidor, pessoal, que são, obviamente, direitos, ou melhor, princípios e direitos que precisam ser observados em toda e qualquer relação de consumo. Desde o momento, pessoal, em que nós estamos lá no mercado fazendo compras, até o momento, pessoal, a gente vai comprar uma casa de uma construtora, por exemplo. Então, independentemente do tamanho do meu consumo, eu tenho que, literalmente, pessoal, observar aí a principiologia estabelecida pelo CDC. Cada princípio, pessoal, vai estabelecer direitos básicos. E cada direito básico, pessoal, vai ter ali um ponto a ser observado no momento da contratação do consumo. Beleza? Tranquilo? Então, legislação principiológica. É uma norma de ordem pública, pessoal, e interesse social. Sim, é uma norma, pessoal, que estabelece a intervenção do Estado nas relações de consumo. Coloquei ali abaixo, pessoal, aonde pode haver, né? Então, digamos assim, a intervenção do Estado no momento da relação de consumo. Então, as decisões decorrentes da relação de consumo não se limitam às partes envolvidas no litígio. Não, obviamente que não, pessoal. Né? O Estado ele pode determinar, através de uma decisão judicial, a intervenção em várias relações de consumo. As partes não poderão derrogar os direitos do consumidor. Eu não posso abrir mão, pessoal, do meu direito do consumidor. Eu sou consumidor, eu sou vulnerável, eu sou hipossuficiente, então eu tenho uma irrenunciabilidade do meu direito. O juiz pode reconhecer de ofício o direito do consumidor. Sim, o juiz, pessoal, mesmo que nós não venhamos a alegar o direito do consumidor, mesmo que a defesa, por exemplo,
de um consumidor não alegue o direito do consumidor na sua defesa, o juiz pode reconhecer esse direito. Beleza? Tranquilo? Muito bem. E o Código de Defesa do Consumidor, pessoal, é um microsistema. Tá? Como assim é um microsistema? Ele envolve, pessoal, uma série de normas que, obviamente, não dizem respeito, pessoal, apenas ao direito do consumidor. Mas essas normas, elas são baseadas no direito do consumidor, mas elas literalmente, pessoal, influenciam outras áreas do direito. Como, por exemplo, pessoal, o direito constitucional. Na verdade, ali o direito constitucional influencia o direito do consumidor, mas especialmente, pessoal, o direito civil, responsabilidade do fornecedor, é um direito de natureza civil, mas que obviamente está baseado no direito do consumidor. Processo civil, pessoal, por exemplo, como a inversão do ônus da prova. Processo civil coletivo, tutela coletiva do consumidor. Direito administrativo, a proteção administrativa do consumidor através de órgãos especialmente criados para isso, como, por exemplo, os PROCONs. Direito penal, infrações e sanções penais pela violação do próprio CDC. Aliás, veja bem, pessoal, né? Agora nesse período de pandemia ali de coronavírus, né? Enfim, houve uma busca muito grande nas farmácias, pessoal, né? Especialmente por álcool gel, por luvas, por máscaras, né? E aí o que aconteceu, pessoal, né? Como diria a professora Olinda, lei da oferta e da procura. Muita procura, pouco produto, né? Preço lá nas alturas, certo? Então, na verdade, pessoal, né? Nós não temos tanto produto, tem muita procura, o preço sobe gigantescamente. Só que, na verdade, pessoal, isso é um pouco por conta daquele famoso, como diria lá em São Borja, do provalecimento do fornecedor para com o consumidor. Ele, fornecedor, pessoal, ele, farmácia, pagou o valor, pessoal, né? Pagou lá por uma máscara 0,5 centavos, ou pagou 10 centavos, ou pagou R$1, e agora ele está vendendo uma máscara a R$15. Opa, peraí, só um minutinho, isso aí fere, obviamente, pessoal, o direito do consumidor. Por quê, pessoal? Porque, obviamente, isso é se utilizar de uma pandemia para, literalmente, aí, obter vantagem, pessoal, que naturalmente é ilícita. Tá? Então, veja bem, pessoal, isso é direito do consumidor, que envolve também, pessoal, aspectos penais. Beleza? Tranquilo? Prosseguindo, pessoal, para nós finalizarmos essa primeira parte, esse primeiro ponto, falar um pouquinho sobre o chamado diálogo das fontes. O diálogo das fontes, pessoal, ele se refere à ideia de construir uma nova forma de solução de conflito de normas, certo? Enquanto lá no direito civil, pessoal, inclusive nós temos lá na lei de introdução ao Código Civil, na verdade, lei de introdução ao Código Civil, pessoal, é do meu tempo, chamada LIC. Hoje nós temos a LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Lá na LINDB, pessoal, nós temos, então, alguns critérios para a solução daquele conflito entre as normas jurídicas, entre normas de um determinado ramo do direito. Critério hierárquico, de especialidade, então no critério hierárquico, pessoal, a norma mais nova ela vai revogar a norma mais antiga, no que eventualmente ela se sobrepor, no que houver conflito. A especialidade, a norma mais específica, vai revogar a norma mais geral. E o critério cronológico, desculpa, o hierárquico, pessoal, é a norma que está acima, digamos assim, naquela pirâmide que é auxiliana, vai revogar, então, a mais baixa. Então, por exemplo, uma lei ordinária, uma lei complementar revogaria uma lei ordinária, por exemplo. Especialidade, lei mais específica, revoga a lei mais genérica. E no critério cronológico, pessoal, a lei mais nova revoga a lei anterior, tá certo? Muito bem. Só que para o direito consumidor, pessoal, digamos assim, essa sistemática do direito civil, ela não responde, pessoal, à realidade do consumo. Então, por isso, pessoal, nós temos aí o chamado diálogo de fontes. Tá? O diálogo de fontes, pessoal, ele é um sistema criado pelo direito alemão, a partir de 1995, que acaba, então, pessoal, estabelecendo digamos assim, um entrelaçamento entre as normas. Ou seja, pessoal, vai se pegar um pouquinho da norma A, um pouquinho da norma B, pessoal, e nós vamos fazer um diálogo entre as fontes para criar, pessoal, uma interpretação. Veja bem, pessoal, não é criar uma norma, uma terceira norma que as partes não tenham conhecimento.
Não, a ideia, pessoal, de literalmente estabelecer um diálogo entre essas normas. Obviamente, essa é uma interpretação que precisa ser observada pelo fornecedor, pessoal, a partir do momento em que ele está fornecendo um produto. É o que nós temos, por exemplo, pessoal, na súmula 469 do STJ. Tá? Essa súmula 469, ela estabelece, pessoal, a aplicação do CDC às relações de direito, as relações aí de direito, desculpa, de venda de plano de plano de saúde. Então, veja bem, pessoal, não é somente a relação, ela não é somente consumerista. Ela tem uma legislação própria, tá, para a regulamentação de planos de saúde, tá, a regulamentação aí da comercialização de planos de saúde, mas ao mesmo tempo o pessoal também tem que se vender, tem que se aplicar o CDC. Por quê? Porque obviamente pessoal, um plano de saúde ele tem a parte comercial, ele vende os planos de saúde, né? Ele estabelece publicidade, ele estabelece uma relação tem uma relação de hipersuficiência, né? O plano de saúde ele é hipersuficiente em relação ao tomador, né? Aquele que obviamente está contratando o plano de saúde. Então, por isso, pessoal, o STJ estabeleceu, não, eu vou aplicar tanto a lei que regulamenta o plano de saúde, como também a legislação que regulamenta o consumo, que é o CDC. Tá? E aí nós temos então a súmula 469 do STJ. Bem? Tranquilo, pessoal? Então, fechamos por aqui esse primeiro vídeo, tá bem? E mais adiante, pessoal, daqui a pouquinho mais, eu estou disponibilizando outro vídeo para vocês, tá certo? Grande abraço e até mais.